vamos passar para o nosso, para o próximo, né, coordenador geral na Austrália, o professor José Francisco Gonçalves Júnior, da Universidade de Brasília, e o coordenador, né, da Aliança Tropical aqui no Brasil. Boa tarde, professor Júnior. Bem-vindo. Boa tarde, Andresa. Todos estão vendo a apresentação? Você consegue ver? Sim, sim. Boa tarde a todos. É uma responsabilidade muito grande falar depois do professor Evaldo, do professor Mário Neto e do professor Stuart Bunn, que nos proporcionou um lindo amanhecer. Né? O meu é virtual, mas o dele é real, de fato. É uma grande satisfação poder iniciar o nosso webinar, a sequência de webinários, é uma palavra nova que eu estou aprendendo, com a apresentação e o lançamento do site. Serão pelo menos mais 7 webinários. E a minha apresentação é para contextualizar a todos que ainda não tiveram a oportunidade de lidar com a Aliança e aqueles que já vêm sendo apresentado a Aliança, entender um pouco mais o estágio que nós estamos na Aliança com o Brasil. O título da minha apresentação é o título do projeto que foi submetido ao CNPq, que estamos esperando o resultado, ansiosamente esperando esse resultado, que é a primeira proposta a nível nacional para a internacionalização dessa network, para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável das nossas bacias hidrográficas. Vamos lá. A aliança ela nasce dentro de um contexto de desafios, um contexto que a gente tem que entender a importância e o desafio que está por trás da aliança. Nós temos como pano de fundo, na formação da aliança, uma série de impactos ambientais que vêm assolando as nossas bacias hidrográficas, como o acidente de Mariana, há 5 anos atrás. E eu queria destacar nessa apresentação dessa figura aqui a questão da civicultura também. Então, ao longo das nossas bacias hidrográficas, nós temos não só o problema do impacto que ocorreu na bacia do Rio Doce, mas também uma série de plantações de eucaliptos. Então, são problemas conjugados, muitas vezes, que nós encontramos nas nossas bacias hidrográficas, não é apenas um problema, e isso requer um enorme desafio em entender como é que esses fatores conjugados fazem com que a gente possa manter os serviços ambientais das nossas bacias hidrográficas. Um outro problema também de pano de fundo nas nossas bacias hidrográficas é o processo de urbanização descontrolado, sobretudo no despejo de lixo e esgoto doméstico sobre os rios. Na verdade, os rios são vistos pela população ao longo das bacias hidrográficas como um local de despejo de dejetos. Então, isso é um enorme desafio não só ambiental, quanto educacional no nosso país. E um outro grande problema que a gente vem vivenciando, principalmente o aceleramento nos últimos 2 anos do desmatamento da Amazônia, que não só degrada áreas terrestres, mas também leva aos nossos rios uma perda de qualidade. Então, temos grandes desafios, grandes problemas ambientais e que a Aliança nasce dentro desse contexto para tentar ser mais um ponto em várias outras iniciativas de muitos colegas no Brasil, ao longo de diversas bacias hidrográficas, vem encontrando. E fica o enorme desafio: que futuro nós deixaremos para as gerações seguintes, né? Então, os grandes acidentes únicos no mundo, vão deixar consequências por muitas gerações. E nós ainda não sabemos o que fazer com esses problemas. Então, temos que, sim, pensar e organizar e termos estratégias para que possa ir à frente e produzir nas gerações futuras
não uma camisa 10 envelhecida, mas novos camisas 10, craques jogando a fina bola, como se fosse um time do Barcelona ou do Real Madrid. Gostaria de dizer um time do Botafogo, mas eu não posso fazer isso nesse momento. Então, vou fora do Brasil para buscar um bom time de futebol e dizer que o objetivo da Aliança é proporcionar às gerações futuras enormes craques capazes de resolverem os problemas do Brasil. Novos Pelés da ciência. O objetivo, então, geral da Aliança, eu queria deixar isso como uma mensagem, é desenvolver tecnologias ambientais e dar métodos de suporte ao desenvolvimento integrado e sustentável das nossas bacias hidrográficas, sobretudo das bacias tropicais, que possam ser exemplos e, através do treinamento, mitigar, o treinamento de pessoal, mitigar os efeitos da degradação ambiental e das mudanças climáticas que vão vir nas próximas décadas. Aonde a Aliança se encontra? Quem é a Aliança no Brasil? Né? A Aliança no Brasil ela está nas 5 regiões do país, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, formada por algo em torno, é um número sempre variável, de 106 pesquisadores, 30 instituições descritas nessa figura, né, em que 9 pesquisadores, 3 instituições no Norte, 35 pesquisadores e 10 instituições no Centro-Oeste, 13 pesquisadores, 4 instituições no Nordeste, 37 pesquisadores e 9 instituições no Sudeste e 12 pesquisadores e 4 instituições ao sul do Brasil. Esses números, eu queria dizer, são desatualizados, são do projeto. Se a gente for considerar só o estado do Paraná, que a nossa colega Yara daqui a pouco apresentará, nós veremos que esse número já cresceu fortemente. Né? Então, é uma iniciativa que cresce a cada momento que passa. Mas o número mais impressionante na Aliança é o número de cursos de pós-graduações envolvidas na Aliança. São pelo menos 38 cursos, com todas as notas CAPES existentes, de 3-1, o que permite uma uniformidade, o que vai permitir um aumento da qualificação dos nossos cursos de pós-graduações e, por que não, termos uma única pós-graduação lá no futuro, juntando não só a pós-graduação, os cursos brasileiros, mas os cursos da Austrália. E, com isso, termos uma formação muito mais ampla, muito mais diversa do que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, são 30 áreas do conhecimento. As engenharias, a economia, as biológicas, as sociais, todas as áreas, uma grande parte das áreas do conhecimento estão envolvidas nessa ação transversal para entender o problema da água, que não cabe apenas a uma área do conhecimento, e sim a uma diversidade de conhecimentos que são necessários para solucionar o problema da água. Então, nós temos um grande desafio e uma grande oportunidade na formação dos futuros profissionais do nosso país. Ela está montada em cima de um arcabouço de atividades, de conceitos que vão produzir conhecimento, vão dar produção de tecnologia e uma enorme gama de atividades que estão montadas dentro do conceito de manejo, de gerenciamento integrado de recursos hídricos, em que a gente tem como pano de fundo as águas superficiais, mas a gente não pode esquecer das águas subterrâneas, em que esses compartimentos das bacias hidrográficas são modulados, são influenciados fortemente pelo clima, pelo uso e ocupação da paisagem e por aspectos socioculturais da população humana. Então, nada disso pode ser perdido quando se pensa na gestão integrada de recursos hídricos no nosso país. Mas também algumas questões são acadêmicas e importantes e que ainda não estão resolvidas no nosso país, como a formação de bancos de dados,
que possam estar integrados. Temos grandes bancos de dados, como a ANA possui, mas que ainda não é suficiente para que a gente produza imagens que possam ser utilizadas pela sociedade, por todos os tomadores de decisão, para a formulação de novos modelos e classificações dos nossos corpos hídricos. A nossa lei, apesar da resolução CONAMA 357 ser desse século, mas ela já está ultrapassada e precisa ser reformulada. Com um bom banco de dados podemos ter isso. Isso permitiria um bom projeto de programa de monitoramento em escala nacional. A ANA faz isso muito bem, mas ainda precisamos de aperfeiçoamento, chegar a níveis como Austral River, como a Diretriz da Água da União Europeia, como o EPA, como as grandes agências e os grandes programas de monitoramento em larga escala que acontecem no mundo. E também protocolos de diagnósticos. Precisamos, agora mesmo com a Covid, está sendo discutido uma série de protocolos para diagnosticar a Covid nas águas, nos esgotos, e o quanto isso pode ser importante no controle de uma pandemia como a Covid. Então, precisamos sim de protocolos para diagnósticos de qualidade de água. Que qualidade nós queremos? Como nós atingiremos essa qualidade? Pensando em aspectos como contaminação, como... Só um minuto, eu fiz uma coisa aqui que óbvio que não, numa hora ia dar errado. Deixa eu tirar aqui. O que aconteceu aqui? Deu um probleminha só, mas sempre assim. Tecnologia, ela ajuda, mas em alguns momentos ela falha. E agora acabou de falhar aqui no meu computador. Mas isso é fácil. Voltando, então, à questão de qualidade de água, contaminação, de restauração dos recursos degradados, dos recursos hídricos, aspectos quanto à poluição e de recarga. Temos temas especiais que devem vir sempre por trás dessas ações todas, não podem ser perdidas, como o manejo das zonas costeiras, desastres, redução de desastres, que já conhecemos, conservação da biodiversidade e pensar também na questão da água para a produção de energia e alimento. E a parte mais importante, nós temos que aprender a nos conectarmos com a sociedade, entender as demandas sociais, as demandas dos problemas, a solucionar os problemas da nossa sociedade. Essa ligação é muito importante. Atualmente, nesse momento em que vivemos, fica mais claro a necessidade de ligar a ciência à sociedade e a sociedade entender cada vez mais a importância do papel da ciência, da educação para a solução dos seus problemas. Essas atividades estão sendo moduladas a partir de linhas temáticas, desafios, como o balanço de água, conhecer o que está acontecendo com a fragmentação dos corpos hídricos, a influência do uso da paisagem, o uso e ocupação do solo, a segurança hídrica e um plano de conservação da biodiversidade. São temas transversais que nós teremos na construção desse desafio, como a dimensão social e cultural, melhorias das ferramentas para os programas de monitoramento, avaliação e de comunicação com a sociedade e a produção de modelos preditivos para os problemas apresentados. Como nós estamos organizados, em 3 níveis. O Stuart já me antecedeu, mostrando algumas questões. Uma coordenação internacional, uma coordenação nacional e a coordenação dos estados. Temos um movimento bottom-up em relação a isso. Uma direção compartilhada entre Brasil e Austrália, com uma secretaria-geral, um comitê diretivo, um comitê que vai atender
a sociedade, os vários atores da sociedade, os interessados e as secretarias, né, estaduais, né, os sites locais que vão, na verdade, ser a ponta de lança, aqueles que executarão as ações de fato da aliança. Eu queria destacar o Espírito Santo, que é o primeiro em operação no Brasil. Ele já possui um recurso de R$300 mil. O professor Marcelo Moretti irá falar um pouco mais. Os comitês da Bahia e do Paraná estão em fases avançadas de negociação. O do Distrito Federal atualmente avançou muito, mas atualmente encontra-se parado, principalmente por conta da Covid. E os outros estados estão estimulados, a partir de agora, a formarem e a avançarem junto com FAP ou junto com as suas próprias FAPs ou outros elementos do seu estado que possam se organizar. É importante dizer que, para uma aliança dessa começar, ela precisa realmente de recursos públicos. Mas a nossa meta final é que seja uma organização que vai angariar os seus próprios fundos, principalmente com a iniciativa privada. Então, os fundos públicos são importantes para o início, mas nós não temos como meta depender apenas dos recursos públicos para o nosso funcionamento. Atualmente temos o projeto, que é o que eu estou mais ou menos delineando para vocês, no CNPq, que tem, ou tinha, a gente antes da Covid tinha isso, R$1 milhão já empenhado, esperando apenas a avaliação e a aprovação, caso seja, do projeto, para que pudesse ser o pontapé inicial do Comando Nacional, né? Mas que já funciona, e já tivemos alguns recursos que ajudaram com a mobilidade de pesquisadores através do CAPES Print. Então, a CAPES, de uma forma ou de outra, tem financiado a aliança. Nós temos algumas metas a cumprirmos, como trabalhar para a conservação da biodiversidade, ajudar nas soluções de problemas ambientais que a sociedade demanda, desenvolver um programa de restauração das zonas ripárias, melhorar a relação entre a ciência, a sociedade e os tomadores de decisão, que a gente possa ser realmente um grupo de suporte a todas as necessidades que a sociedade, nos seus diversos níveis, venham a demandar, e melhorar o treinamento, o aperfeiçoamento dos profissionais, técnicos e estudantes do Brasil. Alguns outcomes, e já estamos chegando à parte final. Por exemplo, o que a gente pode gerar, e já temos isso para fornecer a todos os nossos parceiros no Brasil e na Austrália, por exemplo, guias que podem ajudar não só a sociedade, quanto as escolas, quanto as universidades, quanto aos parceiros, como o guia do Viver Escola, do modelo pedagógico, da trilha Missão Nascente com aplicativos, protocolos científicos, que é onde a gente acredita que a aliança vai mais demandar trabalho, produzindo protocolos a serem compartilhados por todos, tanto no Brasil quanto na Austrália. Aqui um protocolo de exemplo de programa de monitoramento para o Distrito Federal, que a gente está estudando, que pode ser compartilhado com outros. Na qualificação profissional, que está envolvido esse protocolo, através do doutoramento da Camila Campos, e que é uma parceria entre eu e o professor Mark Kennard, e que pode não só envolver a formulação de um protocolo a ser utilizado e aperfeiçoado por todos, como também um programa de compartilhamento de ideias, de tecnologia e de produção científica. O mais importante, a aliança ela nasce valorizando as relações humanas entre todos nós. No momento em que o mundo passa por um grande desafio, as relações humanas é onde a gente mais sente falta, né? Estamos aqui virtualmente juntos, sentindo falta das nossas relações humanas.
e ela é montada por mim, pelo Stuart e por todos os colegas a partir das relações humanas. Sem isso, não seria possível montar absolutamente nada, ao qual eu já agradeço em nome do professor Mário Neto, Evaldo, Stuart, agradeço a todos que estão envolvidos e queria fazer um agradecimento especial à Andressa, à Carol, à Larissa e ao Marcelo por a parceria e me ajudar nessa missão que não é fácil. Então, a aliança nasce com bases sólidas, com desafios muito bem definidos. E todos nós juntos podemos fazer um país e uma nação e fazer das nossas bacias hidrográficas os melhores lugares para se viver. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Júnior. Muito obrigada, linda palestra.